Olá, pessoal, tudo bem? Hello! Eu sou a professora Cibele Gemal e hoje eu tô aqui pra gente conversar novamente um pouquinho aí sobre a língua inglesa. Let's go? Vamos lá? Seguinte, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o módulo 14 e nesse módulo nós faremos aí um pouco de Reading Comprehension. Vocês já estão acostumados com os outros módulos de interpretação de texto e sabem também que nós costumamos retomar assuntos que trabalhamos anteriormente. No caso do módulo 14, nós falaremos aí sobre o Simple Past, ou seja, nos textos que vocês vão encontrar nesse módulo, tá? Vocês vão ter aí verbos no passado, vocês terão perguntas no Simple Past, então fiquem de olho e observem também esses aspectos gramaticais. Além disso, nós vamos trabalhar com as expressões would like e would love, e claro, como sempre acontece com toda interpretação de texto, né, numa língua estrangeira, você vai adquirir um pouquinho mais de vocabulário, ok? Vamos lá, let's go? Seguinte, a temática do módulo, tá? É o country Italy, é o país Itália, tá bom? Então a teacher trouxe aqui para vocês duas imagens. A primeira é onde eu tenho aí, tá? O meu Italy Map, tá? O mapa da Itália. E aí eu queria que vocês prestassem atenção um pouquinho, né? No shape, na forma desse country, desse país. E eu trouxe também aí a Italy Flag, né? A bandeira italiana. Então, take a look, pay attention aí nas colors, nas cores. Essa informação vai ser muito importante, tá? Já já. Vamos lá, vamos iniciar aí pela seção Exercises, number 1. Nessa questão, nós vamos trabalhar com um dialogue, com um diálogo, cujo título é Would you like to visit Italy? Vocês lembram que nós vamos utilizar essa expressão para fazer uma sugestão ou para oferecer algo? Então, quando eu digo Would you like to visit Italy? Eu estou querendo saber se essa pessoa gostaria de visitar a Itália, tá bom? Então, é isso que a Anne pergunta aí para o Mike. Como que o Mike responde? Ele responde com animação. Ele diz, I would love to. Eu amaria fazer isso, tá? Então, ele pergunta, why? Por quê? Chamei inclusive a atenção dessa palavra ali no glossário, porque é um pronome interrogativo importantíssimo, tá? Ele tem que estar aí na ponta da língua de vocês, tá? Why? Why é um pronome interrogativo que significa, a gente traduz, né? Por quê? Que é o nosso porquê de pergunta, certo? Então, eu sei que a Anne, quando for responder, né, a pergunta why, deve me dar um motivo. O motivo do porquê ela perguntou isso aí ao Mike, né, se ele gostaria de visitar a Itália. E a Anne, ela diz o seguinte, because I have some miles expiring and I thought we could go to Italy. What do you think? Why? Porquê de pergunta. Because é o porquê que você vai utilizar aí na sua resposta, certo? Então, ó, porque I have. Have é o verbo ter na língua inglesa, então ela diz, porque eu tenho algumas miles. Também chamei a atenção dessa palavra aí no seu glossário. Miles significa milhas. É uma palavra muito importante, né, para quem pretende viajar. Por quê? As miles são os pontos que vocês acumulam aí no cartão de crédito. E às vezes, né, você pode trocar esses pontos por uma passagem ou deixar uma passagem mais barata. Como, né, as miles da Anne estavam expirando, né, ela teve essa ideia, né, de ir para a Itália. E perguntou, né, aí ao Mike, what do you think? O que você acha? O Mike, mais uma vez muito animado com a ideia, ele diz assim, great idea.
Grande ideia. How about in December? Então, como eu tenho aí um mês do ano, provavelmente o Mike aí ele está sugerindo, né? Quando essa viagem pode acontecer. Então, essa expressão how about, né, ela tem essa conotação de que tal? Que tal em dezembro? E aí, a Inha não gostou muito dessa ideia não. Ela diz assim, ó, in December, it's cold over there. Tá frio por lá. Let's go in July. Lembrem, essa expressão let's é uma expressão que vocês vão utilizar também para convidar alguém a fazer algo. Então, let's go in July. Vamos em julho. E o Mike, ok. July is fine. Tá? Ela quer aí aproveitar, né, um tempo mais ameno. E o Mike concorda, porque o Mike, ó, ele diz assim, I love summertime. Ele adora, né, a época do verão. Beleza? Então, conseguiram entender aí esse diálogo sobre o que eles estão falando? Conseguiram identificar, né, o módulo anterior aí, onde a gente falou sobre would like e would love. Would like, sugerir ou oferecer algo, e would love, expressar animação, né? Em relação a alguma sugestão. Bom, vamos lá então interpretar esse texto aí, tá? Vamos lá para a letter A. A letter A, ela pergunta o seguinte: Where would Mike love to go? Where would Mike love to go? Qual foi a resposta? He'd love to go to Italy. Por quê? Chamei atenção também para esse pronome interrogativo aí, where. Where significa onde. Se eu pergunto where, eu sei que na minha resposta eu devo ter um lugar, a place, tá certo? Então, ó, he'd love to go to Italy. He'd love to go to Italy. Beleza? Onde o Mike adoraria ir? He'd love to go to Italy. Certo? Ele adoraria ir para a Itália. Na letter B, a pergunta foi: Is Anne inviting Mike to go with her? Is Anne inviting Mike to go with her? Eu tenho aí uma pergunta feita com o present continuous. Então, eu sei que na minha resposta eu também devo responder com esse tempo verbal, tá? O present continuous, ele tem um auxiliar, né? Como auxiliar aí, o verb to be. Então, na minha short answer, é o verb to be que eu vou utilizar para construir essa short answer, tá? Então, is Anne inviting Mike to go with her? Invite é o verbo convidar. Então, ela está convidando o Mike para ir com ela? Yes, she is. Tá? Lembrem sempre, resposta completa. Why does she want to travel? Why does she want to travel? Olha ele mais uma vez aí, ó. Why? Por quê? Por que ela quer, ó, viajar? E aí a gente já tinha conversado sobre isso quando a gente fez a interpretação, né? Because she has some miles expiring. Porque ela tem aí algumas milhas expirando. Por isso, ela teve essa ideia de viajar, tá bom? Então, nesse texto, como é que a gente trabalhou a interpretação? Focando aí, né, nas expressões would like e would love, e também nos pronomes interrogativos why e where, tá? Atentem-se também, novamente, aí para a letter B, em que eu conversei com vocês que se a minha pergunta está sendo feita no present continuous e o meu verb to be é o auxiliar desse tempo verbal, eu devo responder aí com o verb to be também, tá? Bom, vamos seguir em frente? Pode ser? Beleza. Vamos lá para o exercise number 2. No exercise number 2, eu tenho aí duas imagens. A minha primeira imagem eu tenho o Italy Map, o mapa da Itália, onde eu posso ver mais uma vez aí esse formato, né, esse shape. Eu também consigo ver aí, né, a fronteira com outros países e um pouquinho, então, do continente europeu.
Além disso, na minha segunda imagem, eu tenho a representação de uma cidadezinha muito charmosa aí, não é? Vocês não estão vendo que é um país muito bonito? Então, vamos lá saber mais um pouquinho sobre ele. Seguinte, começa assim, esse number 2. Italy is known for having the shape of a boat and is located in Europe. Então, tem duas informações aí nessa primeira frase, tá? Shape of a boat. Shape, como chamei a atenção de vocês aí no glossário, significa formato, tá? Formato de quê? De boot. Olha lá o mapa. Boot, formato de bota, tá bom? And it is located in Europe. Tem mais uma outra informação, que é a localização desse país, desse country, que é no continente europeu. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir em frente. It is one of the most visited countries in the world, mainly because of the archaeological sites and the Mediterranean coasts. O que diz aí nessa segunda frase? Ó? One of the most visited countries. Um dos países o quê? Mais visitados no mundo todo. World, mundo. E aí, né, como eu tenho a palavra because, depois eu vou dar um motivo, né? Eu vou explicar o porquê é um dos países mais visitados do mundo. Por quê? Because of its sítios arqueológicos, tá? E também pela costa mediterrânea, que está sendo representada aí por essa segunda imagem, tá bom? In Italy, we can visit historical places from the Roman Empire and the Renaissance period. Então, ó, we can visit, né? In Italy, na Itália, we can visit. Visit é visitar. O que a gente pode visitar lá? Historical places, né? Lugares históricos. Né? Lugares históricos em relação ao quê? Roman Empire. Empire significa império, então Império Romano. E ao período aí da Renascença. This wonderful country is the setting of stories told in many books, especially the Bible, which is the best-selling book in the world. Mais uma informação interessante aí, ó. This wonderful country. Wonderful é um adjetivo que significa maravilhoso. Então, este país maravilhoso is the setting, né? É o lugar onde acontece, né? O que? Stories que foram ditas, que foram contadas aí em many books, especially the Bible. Bible não parece como uma palavrinha aí de um livro bem famoso no mundo todo? Sim, a Bíblia. Então a gente, né, sabe que, né, na Itália aconteceram aí muitas histórias contadas na Bíblia, né? Que é um best-selling, né? Um best-seller. A gente também usa essa palavra no português. Significa que é um livro muito vendido, né? E aqui no caso da Bíblia, no mundo inteiro. Seguindo, within Rome, the capital of Italy, we can find the Vatican City-State, the smallest country in the world. Olha lá o que significa a palavrinha within, no seu glossário, significa dentro, ok? Então, dentro de quê? Da onde? Roma, de Roma, né? Roma é o quê? Essa frase dá mais uma informação aí, ó. Pay attention nessa frase. Roma é, ó, the capital of Italy, a capital da Itália. E o que a gente pode achar dentro de Roma? Nós achamos aí, ó, the Vatican City-State, né? O Vaticano, que é the smallest country in the world, o menor país do mundo, tá? O texto, a apostila também dá para você aí, né, um vocabulary, tá? Chamando mais uma vez a sua atenção aí para a palavra shape, que é forma, mas também traz a palavrinha mainly, que é principalmente lá na segunda frase. Então, é um dos países mais visitados do mundo, mainly, principalmente porque, ok?
E smallest, menor país do mundo. Agora, né, vocês já sabem que aí é o Vaticano. Então, vamos lá para as nossas perguntas? Seguinte, letter A. What does Italy look like in a map? Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse formato de pergunta, tá? Todas as vezes que vocês se depararem com uma pergunta parecida com essa, vocês sabem que ela está sendo feita em relação a uma aparência, a um formato, tá? Então, se eu pergunto, what does Italy look like in a map? Eu estou querendo saber como que a Itália se parece no mapa. Ela se parece com o quê? Com o que a gente pode comparar? Italy is known for having the shape of a boot. Então, é conhecida aí por ter o formato de uma bota. Então, é com isso que ela se parece, tá? Cuidado. Porque a gente vê a palavrinha like aí na nossa pergunta e acha que tem alguma coisa a ver com gostar. Não tem. A palavra like tem muitos significados na língua inglesa, tá? E para essa pergunta aqui, eu quero que vocês observem essa pergunta como um todo. Então, na próxima vez que vocês se depararem com ela, vocês já sabem que ela tem a ver a como algo se parece. Eu poderia perguntar sobre uma pessoa também. Então, for example, what does Isa look like? Ok? A cantora Isa, singer Isa, what does she look like? E aí eu poderia falar, por exemplo, she is tall. Ela é alta, tá? Porque aí eu estaria falando da aparência dela. Então agora eu quero que vocês vejam aí essa pergunta como um todo, tá? Não traduz palavrinha por palavrinha e vocês já sabem que ela tem a ver aí com como algo se parece, com o que se parece, beleza? Letter B. Why does Italy receive so many tourists? Né? Why, vocês já sabem, já lembram aí, já está na ponta da língua, que significa por quê. Receive é o verbo receber e so many tourists, né? Então, por que a Itália recebe tantos turistas, né? E aí, vocês sabem, a gente conversou quando a gente estava fazendo a interpretação do texto, que essa resposta está localizada lá na segunda frase do seu texto, tá bom? Então, é aqui, ó. It is one of the most visited countries in the world, mainly because of its archaeological sites and the Mediterranean coasts. Ok? Então, se eu pergunto why, por quê, eu tenho que dar um motivo, uma explicação. Então, letter B. It is one of the most visited countries in the world, mainly because of its archaeological sites and the Mediterranean coasts, ok? E aí, principalmente, né, por conta aí dos sítios arqueológicos e da costa mediterrânea, né? Que, como vocês podem ver aí nessa imagem, né, é muito bonito visitar. Bom, vamos lá para a letter C. Inside, né? Então, dentro aí dos perímetros de onde? Of Rome, there is a country. Então, né, dentro aí dos perímetros de Roma, the capital of Italy, né, tem aí um country. Which one? Which, galera, é uma palavra que significa qual. Então, qual? Qual é o país que se localiza aí dentro de Roma, capital da Itália? Within Rome, the capital of Italy, we can find the Vatican City-State, the smallest country in the world. Então, para essa pergunta, você poderia pegar aqui a sua última frase do texto. Ok? Beleza? Vamos lá? Vamos seguir em frente? So, guys, vamos seguir em frente aí com exercise number 3. No exercise number 3, vocês têm aí a imagem do Colosseum, tá? Que fica aí na capital, Roma. E vocês vão conhecer mais um pouquinho aí sobre a história desse lugar que é tão famoso, né? Todo mundo que visita a Itália costuma, né, dar um pulinho lá. Então, o texto ele começa, ele inicia aí com uma pergunta. Did you know? Did you know? Essa
na expressão did you know, é uma pergunta que quer saber assim, você sabia? Né? Então, did you know that the Colosseum was a very large amphitheater built in Rome about 70 years after Christ? Então, você sabia aí, né, que era aí um teatro muito, muito, muito grande, né? Como vocês podem ver aí na imagem, que foi construído, chamei a atenção desse verbo, tá? Construído quando e aonde? Em Roma, né? Quando? When? 70 anos after Christ. Então, 70 anos depois de Cristo. Então, você sabia dessa informação? Did you know? Bom, que ele era grande, eu imagino que muita gente, né, já devia saber, mas talvez aí essa informação que foi construído mais ou menos 70 anos depois de Cristo, talvez não. Então, vamos lá, vamos continuar. Its architecture was just spectacular. Realmente, podemos concordar com essa frase, né? A arquitetura, ó, era simplesmente spectacular, espetacular. It had a total capacity of about 45,000 people seated and 50,000 standing. Vocês imaginam essa quantidade de gente, ó? Tinha aí, ó, capacidade total de mais ou menos aí, ó, esse about aí que você quer dizer assim, mais ou menos, né? Então, 45 mil pessoas sentadas e mais 50 mil que standing, em pé, tá? E qual é a próxima informação? It was built for public shows and for gladiator contests. Então, para que ele foi construído, galera? Para, né, shows públicos e também para os gladiator contests, os concursos, as competições aí dos famosos gladiadores, tá? Chamei atenção aí para a palavrinha contest, tá? Os gladiadores, nós temos muitas representações aí no cinema, né, falando sobre eles. Bom, people who were condemned were usually executed there. Many Christians were thrown to the lions or burned alive. E aí eu trago para vocês, né, duas expressões bem polêmicas, né, em relação aí ao Colosseu. Que as pessoas aí, né, que eram condenadas, elas geralmente eram executadas aí, tá? E o que que acontece? Muitos, né, many Christians, eles foram o quê? Jogados aos leões. Ou então, como eu chamei a atenção aí na sua outra expressão no glossário, burned alive, queimados vivos, né? Então, o texto ele conta um pouquinho aí de quando surgiu, quantas pessoas, né, poderiam assistir aí esses shows públicos e as competições dos gladiadores, e trazem também aí uma parte da história que é triste, mas que a gente não pode negar, o que acontecia lá dentro também. Bom, então vamos lá. Letter A. What did the Colosseum used to be in the past? Então, what? What também é um pronome interrogativo. Então, o que? Como did, eu sei que está se referindo aí ao passado, né? Então, o que o Coliseu costumava ser aí no passado? The Colosseum was a very large amphitheater. Então, ó, eu acho a minha resposta logo ali no comecinho do texto, tá? Logo lá no comecinho do texto. Vamos lá, letter B. How many people could watch the shows at the Colosseum? How many? Vocês sabem que significa quantas, ok? Quantas. Então, quantas o quê? People, pessoas, podiam, né, assistir aí os shows no Colosseum. Onde está a minha resposta? Ela está bem clara aqui no texto, tá? Aqui nessa frase. Então, ó, letter B, it had a total capacity of about
45,000 people seated and 50,000 standing. Ok? E what happened there? Né? O que costumava acontecer lá? So, people who were condemned were usually executed there. Many Christians were thrown to the lions or burned alive. Ok? E aí você poderia colocar também essa última frase do primeiro parágrafo, tá? It was built for public shows and for gladiator contests. E aí complementar com essa resposta. Beleza? Então, o que acontecia lá? Né? Os shows públicos e as competições de gladiador, mas também, né, além dessa informação, sabemos que quem era condenado geralmente era executado por lá. Beleza? Let's move on. Vamos seguir em frente? Vamos lá para o number 4. No number 4, nós vamos falar sobre mais uma cidade charmosíssima aí nesse país, que é Venice, ok? Não sei se vocês estão vendo aí os noticiários que estão falando aí sobre os rios de Veneza, né? Que por conta aí da quarentena têm ficado mais limpos. Então, é uma cidade muito famosa, muito romântica e muito visitada também. Então, vamos lá. Venice is a city located in the northeast of Italy and it has about 207,000 inhabitants, ok? Então, ó, ele traz algumas informações aí nessa primeira frase. A localização, the northeast of Italy, e aí eu chamei atenção para essa palavra northeast, que significa nordeste, tá? Então, é a posição geográfica aí dessa cidade. E também fala um pouquinho sobre a população, tá? 270 mil habitantes. It is a beautiful, magical city. So, como é que o texto define aí Venice? Beautiful and magical. Por quê? Porque qual é a justificativa, qual é o motivo do texto chamar essa cidade de beautiful and magical? Especially because of its gondolas, ok? O que são nessas gôndolas? A means of transportation used to move through the canals in the city. Então, ó, mean of transportation é um meio de transporte que é utilizado aí em Veneza para que as pessoas se movimentem, to move through, se movimentem, né, ao longo dos canais na cidade. Então, eu sei aí que instead of having roads, Venice has canals. Então, instead of é uma expressão muito importante para quem aí, né, tá aperfeiçoando a prática de interpretação de texto. É muito importante que vocês entendam o que significa essa expressão. Instead of é o nosso em vez de. Então, instead of roads, em vez de estradas, né, normais que passam cars and buses, Venice has canals. Eles têm aí canais, né, de rios. There are also lots of historical buildings and museums in Venice. Então, ó, there are also, né, there are, vocês sabem aí que é o verbo haver no sentido de existir. Então, o que? Muitas construções históricas and museums e museus, tá? E aí ele dá um exemplo, que é o St. Mark's Square, né? A praça aí de St. Mark, ok? Que é um dos símbolos da cidade. Venice is also the place where Murano glass is manufactured, ok? Então, também é um lugar aí que o quê? Que esse tipo de vidro, né? Ele é confeccionado, tá? Bom, vamos lá, então, responder. Primeira pergunta, where in Italy is Venice located? Se eu, na minha pergunta, tenho o pronome interrogativo where, eu sei que na minha resposta eu devo responder aí com o lugar. Então, where in Italy is Venice located? Então, onde aí na Itália, né, Venice é localizada? Então, Venice is a city located in the northeast of Italy. Tá? Eu tenho aqui logo no comecinho do meu texto a resposta para essa pergunta.
Why is the city so special? Bom, why sabemos que significa por quê, né? E aí, por que a city Venice é tão aqui, ó, special? No meu texto, ele diz especially because of its gondolas, ok? Especially because of it. So, it is a beautiful magical city, especially because of its gondolas. Okay? Now, what do people in Venice use instead of roads? Eu tenho aí uma expressão bem parecida aqui no meu texto com, né? Instead of roads, eu tenho exatamente isso aqui no texto, ó. Instead of roads, Venice has canals, ok? Então, em vez de estradas, eles utilizam aí canais, eles utilizam os rios, ok? Então, instead of having roads, Venice has canals, ok? D. What is the name of an important place in Venice? Ok? Important place é um lugar importante. What is the name? Qual é o nome? Então, qual é o nome de um lugar importante aí em Venice? O texto citou, né, a St. Mark's Square. Beleza? Então, St. Mark's Square, Piazza San Marco, is one of its symbols. Alright? Então, trabalhamos aí com o número 4. É um texto que fala aí sobre a cidade, sobre a wonderful, ok? Magical City de Veneza. Beleza? Vamos seguir em frente? Bom, na próxima página, galera, a teacher gostaria de fazer aí para vocês uma sugestão. É uma página que traz um English game, ela traz um jogo, tá? Nesse jogo, é um jogo de perguntas em que vocês vão trabalhar muita coisa que vocês viram nos módulos anteriores, tá? E aí, eu teria a sugestão de vocês ou jogarem com a família de vocês, né? Com o papai, a mamãe, o irmão, a irmã, ou né, as pessoas que estão aí nesse momento de quarentena morando com você, né, para que seja também um momento de distração. Ou então vocês podem chamar aí os seus colegas, né, via WhatsApp ou videochamada para jogar com vocês. É bem simples. Vocês podem utilizar aí uma moedinha e aí quando der heads, né, que é cara, vocês seguem 2 casinhas. Quando der tails, que é coroa, você segue apenas uma casinha. Tá? Então, uma sugestão aí para vocês brincarem e se distraírem um pouquinho estudando inglês. Tá? Espero que vocês aproveitem, tá bom? Vamos seguir em frente então. Lá no Grammar in Context, tá? Que são os exercises 6, 7, 8, 9 and 10, nós vamos ter aí, tá? Um quiz de conhecimento geral, de general knowledge. E aí nós vamos testar um pouquinho o que vocês aprenderam ao longo do módulo, tá? Bom, espero que vocês tenham se atentado aí às dicas da teacher. Então vamos lá para number 6. The capital of Italy is Venice, Rome, Vatican City, Napoli or Florence? Sabemos bem, vimos aí diversas vezes ao longo do módulo que a capital da Itália é Roma. Number 7. The country where the Pope lives is called the Pope. Vocês sabem o que significa esse título? É o Papa. Where does the Pope live? Onde ele mora? He lives in Vatican City. Right? Ele vive no Vaticano. É onde é a sede, né? Onde ele mora. Number 8. What is the shape of Italy na map? Falei para vocês, hein? Que isso ia ser importante em algum momento, né? Do nosso módulo. Então, ó, qual é o formato da Itália no mapa? Ela tem formato de letter D, boot, tá? De bota. Vamos lá, então. Number 9. The Italian flag is... What are the colors of the Italian flag? Red and green,
green, white and red, blue, white and red, green and white, or green, red and blue? Vocês lembram? Green, white and red. Chamei a atenção de vocês. Let's go to number 10. What is a famous Italian dish? Ok? Dish é prato. Então, qual seria aí o nome de um famoso prato italiano? Stroganoff, chicken soup, paella, potato chips, or pizza? What do you think? Difícil essa, hein? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. It is pizza, guys. Of course, right? Então, vocês têm aí um quiz de conhecimento geral e agora vocês já conhecem um pouquinho sobre esse país maravilhoso, tá? Para a gente finalizar, vamos conversar sobre further practice, que é um exercício muito necessário que vocês precisam fazer, porque ele trabalha com a conjugação dos verbos no simple past, tá? Então, é muito bom que você tente fazer esse exercício de uma forma que você verifique se você consegue lembrar aí, tá? Qual é a conjugação dos verbos que ele te dá no passado. Aqui a teacher trouxe a correção, então eu tenho aí o be, que no passado é was e were, né? Eu tenho exemplos com o verbo cook, que é um verbo regular, então só bastou acrescentar ed. O carry, lembra da regra do carry? Ele termina em y, e antes do y eu tenho uma consoante. Retiro o y e acrescento ied, tá? Porém, eu tenho o caso aí do write, que é o verbo irregular, tá bom? Então, é importantíssimo que vocês relembrem as conjugações de todos esses verbos, tá? O seu último exercício do Further Practice é um exercício onde você vai ter, né, uma resposta um pouquinho pessoal, você vai fazer uma pesquisa sobre uma outra cidade italiana que não foi citada aí, tá, nesse módulo, e você vai falar um pouquinho sobre ela. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. É uma aula super interessante, né, para vocês praticarem aí não somente a interpretação de texto, mas para vocês conseguirem identificar o simple past, né? Olha que legal, consegui no texto identificar que essa palavra aqui é a conjugação desse verbo no passado. Então, é super importante, tá bom? Espero que vocês também tenham gostado de saber um pouquinho mais, de aprender um pouquinho mais sobre a Itália. E nos vemos em breve. See you soon, guys. Bye, bye. Tchau, tchau.